O artista está aqui com a sua profissão, com o seu estudo, com a sua entrega, com a sua dedicação, que é tão árdua como qualquer outra. Aonde estão as estreias de Belo Horizonte? Cadê esse povo? É essencial, e a gente tem que ter temporadas consistentes. Uma temporada de um final de semana não é uma temporada Isso consistente. não é temporada. Né? 2 finais de semana não é. E aí a gente começa a ver um esvaziamento do próprio mercado. Eu comecei a fazer teatro em 1992, né? E de lá pra cá, ao mesmo tempo que muita coisa mudou, parece que nada mudou. Né? Porque eu percebo que há um desconhecimento sobre a expiração do trabalho artístico. Né? Então eu não acho que é só no teatro, mas eu acho que o teatro, por ser uma arte muito próxima do humano, e uma arte que parece que não tem uma técnica, que não tem um trabalho por trás, as pessoas como se não valorizassem, né? Uma vez Fernando Limoeiro me falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim: bom, fazer teatro parece que é uma coisa simples, qualquer um pode andar, qualquer um pode falar um texto, então todo mundo pode fazer teatro. Né? Então essa provocação ficou comigo a vida inteira, ela tá comigo, assim. Então eu percebo que as pessoas, digamos, os não atores, acham que é muito fácil fazer teatro, que existe uma certa simplicidade naquilo, né? Porque realmente não conhecem toda a expiração, não é apenas a inspiração, né? Já dizia Stanislavski, desse processo. E eu vejo que isso sempre foi muito assim, com nós que somos artistas da cena. E eu acho que hoje em dia, claro que com o acerramento das linguagens, né, digitais, e esse distanciamento que a gente percebe do teatro, né, porque como está tudo muito no digital e tal, me parece que aquele discurso de eu vou lá para te prestigiar, sabe? Tá voltando muito, assim. A gente vê, hoje em dia, eu sou atriz, eu digo que eu sou atriz e as minhas outras funções vêm um pouco como complemento, mas assim, a coisa que eu mais amo realmente é estar na cena, né? Então eu sou produtora, estou coordenadora de um teatro, né, do Teatro Feluma, e também sou professora de arte contemporânea. Então eu fico pensando que a gente vê as salas de teatro, e eu vou falar agora de produção mineira, tentando ainda essa retomada, eu acho, da pandemia, né? A gente ainda não teve uma retomada, não que antes as coisas também estivessem fáceis, porque não estavam, mas a gente ainda tem essa quebra, que é o que eu estava dizendo, né? Essa quebra, porque se a gente for pegar, tem uma pesquisa que foi agora apresentada por um instituto, depois eu posso passar a referência, eu não esqueci o nome, que eles fizeram uma pesquisa em várias capitais do Brasil, em todas as capitais do Brasil, sobre o público que consome cultura, sabe? E a gente percebe que os parâmetros estão caindo, com exceção do videogame, né? Que Sim. Cresceu de uma forma vertiginosa. Cinema foi uma linguagem que caiu muito, e a gente sabe que é por causa dos streamings, né? E ao mesmo tempo tem aí um público que diz que não vai ao teatro, mas que gostaria de ir. Mas por que esse público não vai, né? Porque se a pessoa fala assim, não, eu não vou no teatro, eu nunca fui, mas eu não me interesso, não gosto, ok, a pessoa tem o direito de não gostar. Mas esse público que diz que quer ir e não vai, ele não vai por quê? Ele não vai porque tem gente que diz que acha que tem poucas opções. A gente sabe que tem uma questão social, né, que às vezes é um pouco difícil para a pessoa ir, que não é só o ingresso, tem um ônibus,
Ou então, não sei, de repente, uma mãe que quer ir, que não tem com quem deixar os filhos, tem uma série de coisas assim. Mas, ao mesmo tempo, se a gente for pensar em BH, é uma cidade que também tem uma tradição de teatro de rua, que, né, que sempre fomentou muitas coisas de espetáculos de rua, de ocupação. A gente tem uma ocupação de parques e tal, mas que nos últimos tempos também está esvaziado, porque a gente também já não vê tanto aquele movimento que existia do teatro de rua. Então eu acho que esse eu vou lá para te prestigiar, essa frase, né, e que não entende e que não valoriza esse trabalho. Quantas vezes a gente não chega, agora menos que a gente não cola cartaz, né? Mas quando a gente colava cartaz, ia colar o cartaz do espetáculo numa lanchonete, por exemplo, sei lá, Afonso Pena com Bahia, um lugar que todo mundo quer colar um cartaz, né? Posso colar um cartaz aqui? Aí a pessoa fala, será que você não pode me dar um convite para sua peça? Né? Porque eu vou lá te prestigiar. Aí eu falava, claro, você paga inteira ou meia? Se você pagar inteira, eu vou ver se a gente então troca por coxinha, né? Que é o que você pode me oferecer. Vamos fazer aqui uma troca, né, do meu trabalho com o seu. Não, mas aí eu não posso, né? E a pessoa, eu não posso, eu também não posso. Então, assim, não tem essa noção da valoração do trabalho do artista. E eu acho que isso é uma coisa social, eu acho que isso é uma coisa educacional. Não tem como a gente fazer essa leitura sem entender também que existe, que precisa existir um processo educacional, que a disciplina arte que é ensinada lá no pré para as crianças, né, que ela venha também com essa valorização de quem faz e que isso comece desde lá de trás. Né? Que é muito bonito a gente ver as crianças são extremamente artísticas, né? Eu sempre penso nisso, qual o caminho a gente fez que a gente se perdeu na nossa arte. Então um adulto que, sei lá, um engenheiro que diz eu não posso dançar, eu não posso cantar, eu não sei fazer isso. Quando era criança ele fazia, o que ficou nesse caminho? Então que quando criança os professores comecem a mostrar um olhar também para isso, sabe? E a valorizar o artista já nesse lugar. Então, um advogado está aqui, um engenheiro está aqui, um artista está aqui com a sua profissão, com o seu estudo, com a sua entrega, com a sua dedicação, que é tão árdua como qualquer outra. Ciência também, né? Que a gente pode fazer ciência também, né? É uma luta assim que a gente tem, por exemplo, dentro da própria academia, né? Quando a gente dialoga com outras áreas e as pessoas não entendem que a gente pode fazer ciência a partir da arte. Total. Né? Mas para outras pessoas da academia não, assim. E a gente vê isso no dia a dia. Então, por exemplo, se você pega um professor de outra área e fala assim, nossa, eu queria tanto dar uma oficina de teatro, será que você podia me ensinar para eu dar para os meus alunos uma oficina de teatro? Aí você tem que falar assim, então, se você for fazer uma escola de teatro, for depois fazer, né, algum estudo sobre docência, licenciatura, eu acho, mas eu não posso em uma hora te passar uns exercíciozinhos para você aplicar nos seus alunos. Então, eu acho que assim, isso, essa falta de conhecimento, ela está em várias camadas sociais, né, e em vários discursos. Ô Rita, eu acho que isso só aconteceu quando eu fui para nichos especializados. Né? Então, vou te falar, por exemplo, um espetáculo que eu tive muito pouco, que foi o Os Porões da Loucura. Mas eu fui muito pro público da saúde mental, da psicologia, da psiquiatria. Então foi assim um espetáculo que eu tive, casa cheia, mas por isso, né? Porque o próprio espetáculo já tinha uma história que é maior do que o próprio espetáculo, né? Muito maior. E tem uma representação histórica, tem uma importância histórica e social. Agora, fora isso, né, se a gente não for para aqueles que já têm uma linguagem comercial, as comédias, né, eu já fiz muitas comédias, que é uma outra pegada, assim, porque eu acho que a gente tem que pensar nisso também.
tem que colocar em lugares diferentes, né? Uma arte que é mais ligada a experimentações artísticas, que a gente sabe que também historicamente não vai ter público e que elas são extremamente importantes, né? Para discutir a linguagem, para discutir as pesquisas todas, né? Nas esferas mais filosóficas ou até teóricas, e uma arte que é mais voltada para o próprio mercado, né? Uma arte mais ligada a uma comunicação mais de massa, digamos assim, se a gente for falar num termo mais frankfurtiano, né? Eu acho que assim, se a gente for ver no primeiro, porque se a gente pensa no o mercado forte, em um certo momento, quase que por uma lógica capitalista, ele vai se retroalimentar, né? Então, se você tem uma casa cheia, você vai ter uma bilheteria, vai pagar todo mundo, e aquilo ali você vai conseguindo ter um certo, digamos, giro de caixa, né? Você vai, então, de uma certa, nessa lógica, talvez, desses espetáculos mais ligados a uma arte mais comunicacional de massa, sim. Acho que o mercado cheio é uma casa cheia. O mercado forte é uma casa cheia. Agora, se a gente for pensar nessa outra arte, essa arte mais disruptiva, historicamente ela não tem uma casa cheia, porque ela não é a isso até que ela se propõe, o mercado forte seria outro, né? Esse tipo de arte, ele sempre teve apoios para acontecer. Então a gente pode pegar os mecenas, por exemplo, né? Ou era a igreja, ou depois eram os nobres, os artistas que buscavam isso. Se eu for pegar Mozart, né? Todo mundo tinha ali, os pintores, tinha alguém que pagava por aquela arte. E depois criou-se, né, o Mozart criou a questão da plateia poder pagar o ingresso, mas antes disso a arte era toda bancada por alguém, reis, né, e então depois veio o Estado e pegou, assim, meio que garantiu esse papel para que tivesse uma linguagem, uma maior liberdade de linguagem aí, sem conotações, democracias, né? Sem conotações religiosas, políticas, né? Sociológicas, teoricamente. Pois é, mas tem uma questão também, para isso acontecer a gente precisa de um tempo, e a gente não tem mais o tempo da temporada, né? A gente antes tinha temporadas, assim, 3, 4 meses, 2 pelo menos, né? Então a gente tinha esse tempo do espetáculo também chegar, das casas começarem, né, o famoso boca a boca, as coisas começarem a acontecer. Hoje em dia você não consegue mais dar esse tempo, né, para essa movimentação acontecer em torno de um espetáculo. Você consegue, sei lá, 2, 3 semanas no teatro, no máximo. Porque aí é aquela outra questão, não é só também não ter o espaço do teatro. Como é que você, produção, vai bancar também tanto tempo no teatro? Qual produtor vai querer ficar 3 meses, de quinta a domingo? Né? Então é meio assim, eu acho que esse é um fato também importante, que a gente tem que ter. Ou seja, você está colocando a importância da temporada. É essencial que a gente Essencial, me parece. Essencial, e a gente tem que ter temporadas consistentes. Uma temporada de um final de semana não é uma temporada consistente. Isso não é temporada. Né? 2 finais de semana não é. E aí a gente começa a ver um esvaziamento do próprio mercado. Por quê? Aí você não vê mais produções mineiras em cartaz. Porque se elas são em cartaz, elas estão uma semana. Então, onde estão as estreias mineiras? Do teatro, da dança? Cadê essas estreias? E se elas estreiam escondidinho lá, para depois aparecer só na campanha? E as temporadas? O que está acontecendo, né? Ana? Pois é. Me explica. O que é a vida? Ai, me explica. Ó, o Bujana aí. Explicar não, só O que é a soluciona, vida? tá bom. Oi? Pois é. Se explicar não, só soluciona. Soluciona, por favor. Assim, Qual é a solução? sabe? E aí a gente fica assim, poxa, a sensação, e eu vou muito ao teatro, eu gosto de ir ao teatro.
né? Eu gosto de ir ver a dança e ver o povo daqui tocando. É uma coisa que me dá prazer. Aí você fala assim, aonde estão as estreias de Belo Horizonte? Cadê esse povo, né? Eu não sei, eu não tô vendo. De vez em quando você vê A gente só sabe no CCBB. A gente sabe, quando a gente ouve do Feluma, é sempre alguém que está vindo de fora. Olha, você trabalha lá. Sim, mas é porque... Quem vai ficar Cadê lá? as pessoas pedindo pauta pra lá? Também tem isso. Não tem. Quem tá pedindo pra estrear lá? O Wilson, quando pediu, foi. Não teve, Wilson? Foi e ficou um tempo bom lá. Umas 3 semanas. Né? Assim, mas cadê? Os produtores que não demandam o Teatro Feluma. Não é o Teatro Feluma. Mas a gente só consegue fazer o Teatro Feluma se a gente pagar o aluguel do Feluma. O aluguel do Feluma, para produtor mineiro, é baixíssimo. É? Você quer falar valor? R$300. Nós, gente, eu quero fazer o Feluma. Sim, porque isso é uma diretriz da direção de incentivo aos artistas mineiros, dos editais e tal, né? Eu acho, Rita, que, e a gente já conversou muito sobre isso no nosso processo também, quando você me dirigiu no Abismo e Abismo, né? Que eu acho que é importante, sim, todas as políticas afirmativas, meio que colocar, assim, um monte de gente no mesmo balaio, assim, sabe? Então é muito complicado. Por exemplo, vou falar de quem está aqui. Num edital, colocar uma pessoa que está começando a fazer teatro agora, concorrendo, por exemplo, com o Luiz de Oliveira, que é um dos principais diretores do Teatro Mineiro. Eu me perguntar se ele ainda está vivo. Sabe? Sabe? Então, assim, eu acho que tem que ter, eu acho que são quase que categorias diferentes, são lugares diferentes. Os dois lugares são importantes, né? Alguém que está começando, que está ali iniciando, é muito importante que tenha esse fomento. Mas é muito importante também que tenha o fomento para artistas que às vezes estão aí há mais tempo. Acho que o Roblene falou uma coisa muito legal, a gente já carregou muito cenário também, né? A gente já varreu muito palco, a gente já fez isso e com certeza a gente fez isso com todo o nosso amor, porque é isso que a gente faz a nossa vida inteira, né? A gente tem uma dedicação de uma vida, de uma escolha por ver o mundo pelo olhar artístico. E eu acho que a gente tem sim muita coisa a falar, e eu sei que é muita gente para pouco dinheiro, né? Só que eu acho que as coisas precisam ser mais bem distribuídas, assim. Então eu sinto um pouco essa falta de... Porque como é tão importante uma montagem do Grupo em Cena, né, como uma montagem, de repente, de pessoas que estão ali, que já tem, acho que até condições de administrar o dinheiro e tal, que a gente sabe que não é também uma coisa tão simples assim, porque precisa, né, de um conhecimento das leis enfim, de todo aquele processo que é necessário de prestação de contas. Manifestação cultural, eu acho que a gente tem... A cultura é um conceito bem mais amplo do que a arte, né? A arte está aqui, a cultura, modos de dizer, modos de vestir, isso tudo faz parte da cultura. Claro que a gente tem várias definições sobre cultura, mas a cultura é algo muito mais amplo, né? E uma manifestação cultural, artística, é o que eu falo, a criança tem uma manifestação artística a todo momento, né? As manifestações culturais se dão nas relações entre as pessoas, todo o tempo. Agora, a construção de um objeto artístico de uma forma profissional, né? É uma coisa completamente distinta, seja ele um CD, nem sei se fala ainda CD, um álbum de música ou um espetáculo de teatro. Não tem o menor sentido. Eu acho que é um erro até conceitual, sabe? É um erro objetivo, bem...
bem conceitual mesmo, assim. Aê!